Oremos. Grandioso Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Pai. Pai de amor, nós queremos te agradecer pelo dia, pela paz, pela saúde que nós ainda temos, Pai. Pelas suas misericórdias que nos alcançam a cada manhã, meu Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos irmãos que está presente agora nesse culto, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por aqueles que não estão ainda, que o Senhor sabe o motivo, Senhor, deles não estarem, Pai. Visita cada lar, cada família. Pai, esteja abençoando aqueles que precisam de uma bênção especial, Pai, de encontrar os necessitados, meu Pai. Quero te agradecer, meu Pai, pelo livramento do irmão Arlindo, Senhor. O Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo, meu Pai, e um deles que a gente sempre tem percebido, meu Pai, é o teu cuidado para conosco, meu Pai. A tua misericórdia tem sido enorme para conosco, meu Pai. Continue conosco, meu Pai, continue nos abençoando, continue nos livrando, Senhor, porque o inimigo ele tem lançado flechas de todos os lados para desestabilizar o seu povo, meu Pai, mas em nome de Jesus ele não vai conseguir, meu Pai. Pai de amor, eu quero te pedir que o Senhor esteja nos dando uma noite, meu Pai, tranquila, após o culto, meu Pai, uma noite de descanso, uma noite de sono reparador, e esteja conosco, meu Pai, porque tudo que nós precisamos é que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos em Ti a cada momento das nossas vidas, meu Pai. Esteja com o irmão Atlas, que vai trazer a palavra agora, meu Pai, que ele seja um instrumento nas suas mãos, usado para trazer essa palavra, que a sua palavra venha de encontro com aquilo que as pessoas estão precisando ouvir, meu Pai. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus, hoje, todo sempre. Amém, meu Pai, amém. Amém. Glória a Deus. Em glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão que há no seu Santo Espírito sejam com todos nós, em nome de Jesus. Amados e amadas irmãs, hoje vamos mergulhar no segundo capítulo, dando continuidade ao estudo de Tessalonicenses, ao segundo capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Nesse capítulo, encontramos um retrato vívido da conduta ministerial de Paulo e sua equipe em relação à igreja de Tessalônica. Através de suas palavras e ações, aprenderemos lições valiosas sobre liderança, amor e compromisso com o Evangelho. Com isso, eu quero convidar você para que abra sua Bíblia ou aplicativo no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2, dando continuidade. E diz assim, vou colocar na versão King James aqui, só um momento. Pronto. Exorto-te que, antes de tudo, se façam súplicas. Opa, só um momento, irmãos. Coloquei errado aqui. Amém. Porque vós mesmos, irmãos, versículo 1, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido agravados, como sabeis, em Filipos, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque nunca usamos de palavras lisonjeras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados, como os apóstolos de Cristo. Mas fomos brandos entre vós, como a ama que cuida de seus filhos. Assim nós, sendo vós tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos
não o evangelho de Deus apenas, mas ainda a nossa própria alma, porque érais muitos queridos entre nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensível nos portamos para convosco, os que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai faz a seus filhos, para que vós andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos graças a Deus, sem cessar, porque, havendo recebido de nós a palavra de pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como a palavra de Deus, o qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também sofrestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrárias a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Mas nós, irmãos, separados de vós por algum tempo da presença, mas não do coração, tanto mais procuramos ver o vosso rosto com grande desejo. Por isso, bem quisermos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não estáis vós na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois da nossa glória e alegria. Amém. Amém, meus irmãos. Nos versículos 1 ao 2, Paulo inicia sua abordagem falando sobre o propósito do ministério. No início desse capítulo, Paulo relembra sua motivação ao chegar em Tessalônica. Ele nos incentiva a proclamar o evangelho de Deus com coragem e ousadia, apesar das dificuldades e oposições que podemos enfrentar ao pregar o evangelho. É certo, meus irmãos, que viver a verdade pura e cristalina nos coloca em zona de perigo. Isso porque o mundo naturalmente rejeita a verdade pura da palavra de Deus. Tal verdade não é aceita imediatamente por aqueles que as ouvem. Podemos entender isso como exemplo devido à grande manipulação mental que o inimigo fez e vem fazendo com as pessoas, a fim de deixá-las inertes e sem propósito na vida. A realidade, meus amados, é que nascemos dentro de um cativeiro, onde tudo quanto aprendemos, seja na área da educação, na medicina, no direito, na ciência, nas religiões, também nas indústrias alimentícias e nutricionais, nas indústrias farmacêuticas e muitas outras instituições, serviram e, na verdade, elas servem como manobra de ludibriação, de enganação. Tudo quanto aprendemos desde pequeno, eu posso lhes garantir que 90% é mentira. 9% é inventado e talvez menos de 1% é verdade. Toda essa estratégia nada mais serve para tirar o foco da humanidade em conhecer o real propósito da sua vida. Não é à toa de que quando falamos dos enganos dessa grande Babilônia, desse mundo, as pessoas naturalmente rejeitam essas verdades, juntamente por estarem presas às enganações e permitindo e se deixando ser enganadas por Satanás. Satanás, meus irmãos, ele trabalha muito forte a respeito do comodismo. A vida das pessoas andam tão corridas que elas preferem terceirizar o assunto mais importante de suas vidas, que é o lado espiritual. Meu caro ouvinte, se existe o falso profeta, é porque existe o falso crente.
Ele nada busca da palavra por conta própria. Ele prefere receber alimentação mastigada e deturpada dos padres, dos pastores, dos youtubers e muitos outros tantos, ao invés de examinar as escrituras por conta própria. Com isso, através desse exemplo, conseguimos entender o porquê de tanta ira quando nós, que pregamos a verdade, que levamos a verdade do amor, ela é mal interpretada por aqueles que estão acomodados demais com as satisfações ilusórias desse mundo, ofertado por Satanás. Contudo, é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem nos encorajar. Não devemos desanimar em levar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, para toda a criatura, a fim de que o Espírito do Senhor sonde os corações sinceros e que essa verdade entoada através das nossas vidas, ela venha despertar a alma que até então estava adormecida. Também, o apóstolo Paulo ressalta que seu ministério não é baseado em motivos egoístas ou ganho pessoal, mas sim em servir a Deus e ao seu próximo, como um pai que cuida dos seus filhos, né? O exemplo que ele nos dá. Como exemplo, né, dos nossos filhos, Paulo enfatiza que devemos ter a mesma conduta pelos nossos irmãos que ainda estão em plena rebelião com o nosso Criador. Afinal, estávamos também nós mortos espiritualmente, mas foi através da palavra ministrada por outro irmão usado por Deus que nos trouxe vida e pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Com isso, meus irmãos, devemos ter mais paciência com o nosso próximo, principalmente com os nossos familiares. Devemos sempre arquitetar estratégias de convencimento, a fim de que um dia, por intermédio da verdade bíblica e intercessão, essas pobres almas venham a ter uma vida, pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus, no nosso Messias. O segundo ponto que Paulo ele trata, ele vai dos versículos 3 ao 6, e ele vem trazer uma abordagem sobre a gentileza e o cuidado. Ser gentil e cuidadoso, no caso. Paulo, ele destaca a gentileza e a preocupação com que eles pregaram o evangelho. Eles não usaram palavras de engano ou impureza, nem buscaram agradar aos homens, mas sim agradar primeiramente a Deus. Sua intenção era pura e direta, compartilhando não apenas o evangelho, mas também suas próprias vidas. Isso nos ensina que a verdade da palavra basta, ainda que o mundo não entenda, que o fato de estarmos pregando a palavra de Deus em sua plenitude seja um ato de amor. Devemos seguir à risca a conduta que Deus requer que venhamos a ter ao ministrar as suas verdades. Jamais podemos, meus irmãos, maquiar ou acrescentar a verdade contida na palavra, diferentemente das estratégias que as religiões fazem, especialmente as evangélicas, né? Eles adquirem, né, para ganhar mais e mais seguidores, essa estratégia. Como se não bastasse, além deles deturparem o contexto bíblico, né, para darem respaldo às falsas doutrinas, eles se utilizam de estratégias maléficas para converter mais e mais seguidores. Eles usam cultos temáticos, festivos, eventos que nada mais servem a não ser para satisfazer os desejos da carne, especialmente dos jovens, que caem como presas em suas armadilhas. A gentileza e o amor no qual Paulo se refere sobre a boa conduta dos tessalonicenses, nada quer dizer que eles passavam pano ou faziam vistas grossas aos erros e enganos sobre aqueles que estavam recebendo a mensagem. Sabe, meus irmãos, os homens se preocupam muito sobre os seus status sociais, especialmente se tratando da religiosidade. Os líderes religiosos, na verdade, eles agem com egoísmo e falsidade. Eles nada têm amor pelas almas, apenas visam obter um templo cheio, que lhes oferecerá status e poder, que vem através também do dinheiro. Eles sim fazem vistas grossas nos erros doutrinários, condutas vergonhosas e assuntos escandalizantes dentro de suas denominações. Verdadeiramente isso não é amor, mas sim falsidade e egoísmo.
Ai de você, líder religioso, que tem agido por egoísmo, usando a palavra de Deus para enganar as pobres almas, que tem visto os erros doutrinários e assuntos específicos, mas que preferiu ficar calado e não agir com amor exortativo sobre aqueles que precisam ouvir a verdade, que nada mais é sobre definição o amor do evangelho puro e cristalino. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas se alegra com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança, e se mantém sempre firme. Ter amor, meus amados, não é ter um sentimento semelhante à paixão. Ter amor é falar a verdade, corrigir se necessário, persistir em alguém a fim de levar essa pessoa aos caminhos retos, seguros e verdadeiros. Falar com amor às vezes machuca quem precisa ouvir, mas não devemos nos preocupar com isso, afinal, Deus nos chama para ser luz e sal sobre esse mundo, trazer sua justiça sobre a vida daqueles que optam em obedecer ou desobedecer. Isso, meus irmãos, verdadeiramente é amor. E devemos ter essa conduta que o apóstolo Paulo nos ensina nas cartas aos Tessalonicenses. O terceiro ponto que Paulo aborda é sobre o trabalho e o esforço, né, que vai dos versículos 7 ao 9. Paulo e sua equipe trabalham incansavelmente, dia e noite, para não serem um fardo para a igreja. Engraçado, meus irmãos, pois ainda que fosse, né, e é um direito que pode ser requerido por aqueles que se disponibilizam em levar a palavra de Deus ao mundo, ou seja, para poderem ser sustentados, a palavra ela dá esse direito, né, ao evangelista, como forma de oferta e salário, né, ofertada ali pela igreja genuína. Paulo, ele jamais requeriu esse direito, a fim de não comprometer o mínimo de motivação para que essa conduta fosse uma barreira ou motivo de boatos, não somente no meio das congregações, mas como testemunha especial sobre aqueles que estavam do lado de fora, os não convertidos. Então, a pergunta que podemos também fazer a respeito disso podemos ver isso dentro dos sistemas religiosos? Até agora, sinceramente, eu não vi. Líderes religiosos hoje ganham mais que concursados para pregar o evangelho. Obtêm uma vida acomodável e prazerosa, possuidores de vários bens materiais, carros e mansões de luxo, casas na praia e no campo, além de uma conta bancária gordurosa, que lhes garante estabilidade para qualquer imprevisto, até mesmo por gerações. Vivem uma vida de viagem, às custas do dízimo. Na verdade, ser um líder, né, ser um pastor, ser um padre, é uma eterna férias. O que eles acabam ali, né, de uma certa forma, tendo que se preocupar justamente com a questão do tempo, né, que eles têm que usar ali para poder preparar a mensagem. Ou seja, o único compromisso que eles têm é no domingo. Seriam eles belos testemunhos, ou muitos de fora não enxergam? Que oposição foi a vida, não somente de Paulo, mas de Cristo e dos demais discípulos e profetas de Deus no Antigo Testamento, não é, meus irmãos? Que oposição são os homens de Deus com os atuais líderes de hoje? Eles vivem aquilo que não pregam, usufruem de benefícios que são conquistados à custa de um sofrido suor daqueles que têm sede pela verdade e também daqueles que se deixam enganar. Eu lhes garanto a esses pastores, a esses líderes, o paraíso de vocês é aqui, mas não é eterno. Pagarão profundamente aquilo que vocês têm feito, raça de víboras. Mais adiante, Paulo enfatiza que eles não buscaram, mais adiante, Paulo enfatiza que eles não buscaram reconhecimento humano, né?
mas demonstraram uma dedicação exemplar à causa de Cristo. Isso nos ensina sobre o valor do trabalho árduo e a disposição de fazer sacrifícios pelo bem do corpo de Cristo. Meus irmãos, ao realizar o trabalho ministerial do nosso Senhor, vise apenas o serviço a Deus. É nele e para ele que todo o seu empenho deve ser voltado, a fim de que o nome dele seja eternamente glorificado. Com isso, devemos ter profunda dedicação para com a obra de Deus. E isso requer renúncia. Sabe, meus irmãos, como testemunho próprio, não tem sido fácil para mim estar aqui, ministrando todas as quintas. Tive que renunciar ao trabalho a fim de me comprometer nesse precioso e principal trabalho que é levar a verdade de Deus para toda criatura. Você, meu amado, tem se sacrificado em não apenas aprender e ter uma vida condizente com a palavra, mas separar um tempo para realizar a vontade de Deus? Você tem sacrificado compromissos e lucros para realizar o mais digno e honroso trabalho, que é a evangelização como testemunho de vida para a obra de Deus? A verdade é que devemos nos abdicar de muitas coisas, meus irmãos. E com toda certeza o nosso Pai fica muito orgulhoso em ver que em nós há sacrifícios por amor ao seu nome. Se sacrifique por amor a Deus e amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Saia da sua zona de conforto, abnegue um pouco dos seus compromissos e assuma o principal compromisso, que é fazer a vontade do Pai em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O quarto ponto que Paulo nos ensina é sobre o comportamento santo e exortação paternal, que vai dos versículos 10 ao 12. Paulo descreve seu comportamento santo, justo e irrepreensível entre os tessalonicenses, como um pai que cuida de seus filhos. Ele os encoraja, exorta e consola, incentivando-os a viverem de maneira digna de Deus. Esse exemplo nos mostra a importância de líderes que não apenas pregam, mas também vivem de acordo com a mensagem que transmite. Não devemos apenas pregar sobre a palavra, superficialmente, mas principalmente vivê-la como testemunho, a fim de que esse testemunho ecoe mais profundamente sobre a vida daqueles que nos analisam e estão prontamente aptos a nos acusar ou admirar, de acordo com o nosso testemunho prático, meus irmãos. A verdade não surte tanto efeito, ou não surte efeito se não praticá-la em nossas vidas. Precisamos exercer aquilo que recebemos da parte do Senhor, a fim de que confirmemos o testemunho verdadeiro de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O quinto ponto, a quinta lição que o amado apóstolo Paulo nos ensina é sobre quem está recebendo a palavra de Deus, que vai dos versículos 13 ao 16. Paulo, ele expressa gratidão a Deus porque os tessalonicenses receberam a palavra pregada por eles como a própria palavra de Deus. Eles aceitaram e abraçaram a mensagem, apesar das perseguições que enfrentaram. Isso nos desafia a receber a palavra de Deus com corações abertos e a permitir que ela transforme nossas vidas. Muitos irmãos têm se acometido em erros de interpretação. E aqui está um perigo, meus irmãos. Eles têm olhado a mensagem professada não como se Deus tivesse falado, mas sim homens. E por terem essa visão, meus amados irmãos, podemos nos acometer no erro de não darmos ouvidos sobre aquilo que o Senhor nos falou com clareza através de algum irmão. Quantas verdades temos ministrado aqui nesse canal, por mérito, não por mérito humanos ou vontades próprias, mas verdades em que o próprio Senhor ministrou através de servos que se dispuseram a serem usados por Ele. É verdade que muitos irmãos, ao terem essa visão e interpretação, olham para nós como falhos e pecadores e acabam não observando a mensagem, porque esse é o foco, ministrada pelo Espírito, e acabam se esfriando e abandonando o único caminho que poderia levá-los
a Deus e que, na verdade, leva a Deus. Grande tem sido a nossa caminhada, e ai de nós, que aqui estamos, se olhássemos para a vida de cada irmão, que por natureza é falho. Ai de mim, se ao invés de focar na mensagem, focasse na vida do irmão José, do João ou da Maria. Ai de você, que ao invés de olhar para essa mensagem, olha para mim com um olhar humanizado. O mesmo Deus que inspirou as escrituras, né, a escrita da sua palavra, contida na Bíblia, por intermédio de pecadores arrependidos e convertidos, é o mesmo Deus que está falando e mostrando isso para você aqui e agora, meu irmão. É hora, meu irmão e irmã, de voltar ao seu primeiro amor e viver os propósitos que Deus de antemão já lhe mostrou. É hora de se arrepender, se humilhar e suplicar a presença, o sangue de Jesus sobre a sua vida, para que Deus habite e lhe dê todo o entendimento de seus propósitos e a plenitude de sua vontade. Amém. A sexta lição que Paulo nos ensina é sobre a perseguição e a glória vindoura, que vai dos versos 17 ao 20. Paulo compartilha seu amor profundo pelos Tessalonicenses e como desejava estar com eles, mas foi impedido por Satanás. Ele falava sobre a sua esperança e alegria no retorno de Jesus, que trará glória tanto para os crentes quanto para os líderes que os discipulam. Esse trecho nos recorda da luta espiritual e da presença da volta de Jesus Cristo. É através disso que devemos alegrarmos em perseverarmos nesse propósito. Ainda que as perseguições e as falsas acusações venham, devemos deixá-las de lado, pois, na verdade, o mundo não conhece a verdade. Você lembra o que Jesus disse nos últimos momentos, antes de sua morte na cruz? Ele disse, em Lucas 23, capítulo 23, verso 34, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. O mundo, as pessoas, não sabem o que fazem quando lhe acusam, meu irmão, e quando lhe humilham. Assim como Jesus, você deve ter a mesma conduta e orar para que Deus os perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Todas essas perseguições, tribulações, dificuldades devem nos aproximar de Cristo, pois são elas necessárias para mudar o nosso coração, a fim de que cresçamos na fé e santidade. Ai de nós, se não fosse o sofrimento em nossas vidas, com toda certeza não estaríamos aqui agora, mas sim estaríamos acomodados e enganados com todos os prazeres que o inimigo oferta nesse mundo caído. Dê glórias a Deus pelo seu sofrimento, irmão. É Ele responsável por lhe conduzir até aqui, através das súplicas e clamores ao Pai. É contendo essa visão, meu amado e minha amada irmã, que você poderá ver com clareza a glória futura, as promessas contidas na palavra sobre aqueles que se dispuseram em abdicar de tudo que esse mundo ofertou e que de fato gerou muito sofrimento. Mas seja forte, aguente firme, olhe apenas para a palavra e continue nesse vasto conhecimento que te levará para a vida eterna, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, o segundo capítulo de 1 Tessalonicenses nos oferece uma visão rica da conduta ministerial de Paulo e sua equipe. É através desse capítulo que aprendemos sobre a importância de um ministro dedicado, amoroso e exemplo de liderança. Que possamos ser desafiados a imitar a dedicação e o compromisso demonstrados por Paulo, buscando agradar a Deus acima de tudo. Que nossa abordagem ao ministério seja caracterizada pela graça, gentileza e alegria do Evangelho, a semelhança do que vemos nesse capítulo. Que possamos receber a palavra de Deus com humildade e permitir que ela transforme nossas vidas, enquanto aguardamos a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa exposição nos inspire a servir a Deus e a sua igreja de maneira exemplar,
sempre apontando para Cristo e para a esperança que temos nele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E hoje foi o estudo de hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.